Evangelho de Marcos 1. Isaías e Malaquias falaram sobre o começo do Evangelho de Jesus Cristo no ministério de João. Do que dizem estes profetas podemos observar que Cristo, num Evangelho, vem a nós trazendo consigo um tesouro de graça e um cetro de governo. Tal é a corrupção do mundo que há uma grande oposição a seu avanço. Quando Deus enviou seu Filho ao mundo, e quando o manda ao coração, se ocupou, e se ocupa, de preparar-lhe caminho. João se crê indigno do ofício mais vil anticristo. Os santos mais eminentes sempre foram os mais humildes. Sentem, mais que outrem, sua necessidade do sangue expiatório de Cristo e do Espírito Santificador. A grande promessa que faz Cristo em seu Evangelho aos arrependidos e cujos pecados têm sido perdoados, é que serão batizados com o Espírito Santo, purificados por sua graça e renovados por seu consolo. Usamos as ordenanças, a palavra e os sacramentos em sua maior parte sem proveito nem consolo, porque não temos a luz divina dentro de nós, e não a temos porque não a pedimos, porque diz sua palavra que não pode falhar, que nosso Pai Celestial dará esta luz, seu Espírito Santo, aos que a peçam. O batismo de Cristo foi sua primeira aparição pública depois de ter vivido muito tempo ignorado. Quanto valor oculto há que não é conhecido neste mundo. Porém, mais cedo ou mais tarde, será conhecido, como foi Cristo. Tomou sobre si a semelhança da carne do pecado, e assim, por nós, se santificou a si mesmo para que também nós fossemos santificados e batizados com ele. João 17,19. Veja com quanta honra o reconheceu Deus, quando o submeteu ao batismo de João. Viu o Espírito que descia sobre ele como uma pomba. Podemos ver que se nos abre o céu quando vemos o Espírito que desce e opera em nós. A boa obra de Deus em nós é prova certa de sua boa vontade para conosco, e de seus preparativos para conosco. Marcos comenta da tentação de Cristo que estava no deserto e que estava com as bestas selvagens. Era um exemplo do cuidado que seu pai tinha dele, o qual o animava mais enquanto a provisão que seu pai lhe daria. As proteções especiais são primícias de provisões oportunas. A serpente tentou o primeiro Adão no jardim, o segundo Adão no deserto, sem dúvida que com diferente resultado, e desde então, continua tentando os filhos de ambos em todo lugar a condição. A companhia e a conversação têm suas tentações, e estar a sós, ainda num deserto, também tem as suas. Nenhum lugar nem estado exime, nenhuma ocupação, nenhum trabalho lícito, comer ou beber, e até jejuar e orar. A maioria dos assaltos costumam acontecer nestes deveres, mas neles está a vitória mais doce. O ministério dos anjos bons é coisa de grande consolo em contraste com os desígnios maus dos anjos malvados, mas consola muito mais que nossos corações sejam a morada de Deus Espírito Santo. Jesus começou a pregar na Galiléia, depois que João foi encarcerado. Se alguém é rejeitado, outros serão levantados para executar a mesma obra. Observem-se as grandes verdades que pregou Cristo. Pelo arrependimento damos glória a nosso Criador a quem ofendemos, pela fé damos glória a nosso Redentor, que veio salvar-nos de nossos pecados. Cristo tem unido ambas, a fé e o arrependimento, e que nenhum homem pense em separá-las. Cristo dá honra aos que são diligentes em suas coisas e amáveis uns com outros ainda que sejam pouca coisa neste mundo. A laboriosidade e a unidade são boas e agradáveis, e o Senhor Jesus manda uma bênção. Aos que Cristo chama devem deixar todo para segui-lo, e por sua graça faz que eles desejem fazê-lo assim. Não que tenhamos que sair do mundo, senão que devemos soltar o mundo, abandonar todo o que seja contrário a nosso dever com Cristo, e não se pode conservar sem danificar nossas almas. Jesus guardou estritamente o dia de repouso aplicando-se a isso e abundando na obra do dia do repouso, para a qual foi designado esse dia. Há muito na doutrina de Cristo que é assombroso, e quanto mais a escutamos, mais causa vemos para admirá-la. O diabo é um espírito imundo porque perdeu toda a pureza de sua natureza, devido a que age em oposição direta ao Espírito Santo de Deus, e por suas sugestões que contaminam os espíritos dos homens. Em nossas assembleias há muitos que silenciosamente atendem a mestres puramente formais, mas se o Senhor chega com ministros fiéis e a santa doutrina, e por seu espírito a convicção, eles estão preparados para dizer, como este homem: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Nenhum transtorno capacita o homem para saber que Jesus é o Santo de Deus. Não quer ter nada a ver com Jesus, porque não espera ser salvo por ele e teme ser destruído por ele. Veja-se a linguagem que falam os que dizem ao Todo-Poderoso: afasta-te de nós. Este espírito imundo odeia e teme a Cristo porque sabe que ele é santo, porque a mente carnal é inimizade contra Deus,
especialmente contra sua santidade. Quando Cristo, por sua graça, libera almas das mãos de Satanás, não é sem tumulto na alma, porque esse inimigo maligno alvoroçará e inquietará os que não pode destruir. Isto faz que todos os que o viram pensem, que é esta nova doutrina. Agora se faz uma obra tão grande, mas os homens a trataram com desprezo e descuido. Se assim não for, a conversão de um homem notoriamente malvado a uma vida sóbria, justa e santa, pela pregação do Salvador crucificado, faria que muitos se perguntassem: que doutrina é esta? Onde quer que Cristo chega, vem para fazer o bem. Cura para que possamos ministrá-lo a ele e ao próximo que é seu e por amor dele. Os que não podem ir às ordenanças públicas por estar doentes ou por outros impedimentos verdadeiros, podem esperar a graça da presença do Salvador. Ele acalmará suas tristezas e abaterá suas dores. Observe-se quão numerosos eram os pacientes. Quando outros andam bem com Cristo, deveriam estar-nos a ir em pós dele. Cristo saiu para um lugar deserto. Embora não corria perigo de distrair-se ou de tentação de vanglória, de todos modos se retirava. Os que desempenham em público a maior parte de sua atividade, e da melhor classe, às vezes devem, não obstante, estar a sós com Deus. Aqui temos que Cristo limpa um leproso. Nos ensina a recorrer ao Salvador com grande humildade e com submissão total à sua vontade, dizendo: Senhor, se queres, sem duvidar do ânimo pronto de Cristo para socorrer o angustiado. Veja-se também que se deve esperar de Cristo, que conforme a nossa fé será feito. O coitado leproso disse: se queres. Cristo dispensa prestamente favores aos que prontamente se encomendam à sua vontade. Cristo não faz nada que possa parecer como que busca o louvor da gente. Mas agora não há razão para que duvidemos em difundir os louvores de Cristo. Evangelho de Marcos 2. Era a desgraça deste homem que tivessem que transportá-lo deste modo, e que mostra o estado de sofrimento da vida humana. Foi uma mostra de bondade dos que assim o levavam e ensina a compaixão que deveria haver no homem para seus congêneres que têm dificuldades. A fé verdadeira e a fé firme podem operar de diversas maneiras, mas será aceita e aprovada por Jesus Cristo. O pecado é a causa de todas nossas dores e enfermidades. A maneira de eliminar o efeito é eliminando a causa. O perdão do pecado golpeia a raiz de todas as doenças. Cristo provou seu poder para perdoar o pecado, mostrando seu poder para curar o homem doente de paralisia. A cura das doenças era a figura do perdão do pecado, porque o pecado é a doença da alma. Quando é perdoado, é curada. Quando vemos o que Cristo faz ao sarar almas, devemos reconhecer que nunca vimos algo igual. A maioria dos homens se acham íntegros, não sentem necessidade de um médico, portanto desprezam ou rejeitam a Cristo e seu Evangelho. Mas o pecador humilde e convicto, que desespera de toda ajuda, exceto o Salvador, mostrará sua fé recorrendo a ele sem demora. Mateus não era uma boa pessoa, ao contrário, pois sendo judeu nunca deveria ter sido publicano, isto é, cobrador de impostos para os romanos. Contudo, Cristo chamou a este publicano para que o seguisse. Com Deus, através de Cristo, a misericórdia para perdoar os pecados mais grandes, e graça para mudar os maiores pecadores e fazê-los santos. Um publicano fiel que tratara com equidade era coisa rara. Devido a que os judeus tinham um ódio particular por um ofício que demonstrava que eles estavam submetidos aos romanos, deram um mau nome aos cobradores de impostos. Porém, nosso bendito Senhor não vacilou em conversar com os tais quando se manifestou em semelhança de carne de pecado. Não é novidade que o que está bem feito e bem desenhado, seja caluniado e convertido em recriminação para os melhores homens e mais sábios. Cristo não se desdiria ainda que se ofendessem os fariseus. Se o mundo tiver sido justo, não teria havido ocasião para sua vinda nem para pregar o arrependimento ou comprar o perdão. Não devemos continuar em companhia dos ímpios por amor à sua conversão vã. Porém devemos mostrar amor por suas almas, lembrando que nosso bom médico tinha em si o poder de sarar, e que não corria perigo de contagiar-se a doença, mas não acontece assim conosco. Ao tratar de fazermos o bem ao próximo, tenhamos cuidado de não fazer mal a nós mesmos. Os professantes estritos são bons para achar falta em tudo o que não concorda plenamente com seus pontos de vista. Cristo não escapou das calúnias, nós devemos estar dispostos a suportá-las e ter cuidado de não merecê-las. Devemos atender cada parte de nosso dever em sua ordem e momento apropriado. O dia do descanso é uma instituição divina sagrada, privilégio e benefício, não é tarefa nem escravidão. Deus nunca o concebeu para que fosse uma carga para nós, portanto, não devemos fazer com que seja assim.
O dia do repouso foi instituído para o bem da humanidade, porquanto vive em sociedade tendo muitas necessidades e problemas, e se prepara para um estado de felicidade ou infelicidade. O homem não foi feito para o dia do repouso como se guardá-lo pudesse ser um serviço para Deus, nem lhe foi ordenado que guardasse suas formas externas para seu prejuízo real. Toda obediência a este respeito deve interpretar-se pela regra da misericórdia. Evangelho de Marcos 3. O caso deste homem era triste. Sua mão seca que o incapacitava para trabalhar e ganhar sua vida. Os que têm este tipo de problema são os objetos mais apropriados para a caridade. Os que não podem valer-se por si mesmos devem ser socorridos. Mas os infiéis obcecados, quando nada podem dizer contra a verdade, ainda assim não se rendem. Ouvimos o que foi dito errado e vemos o que foi feito errado, mas Cristo olha a raiz da amargura do coração, sua cegueira e dureza, e fica triste. Tremam os pecadores de coração duro ao pensar na ira com que os olhará dentro de pouco tempo, quando chegue o dia de sua ira. O grande dia de sanidade é agora, o dia do repouso, e o lugar da sanidade é a casa de oração, mas o poder curador é o de Cristo. O mandado do Evangelho é como registrado aqui. Apesar de que as nossas mãos estejam secas, contudo, se não as estendermos, é por nossa falta que não somos curados. Porém, se formos curados, Cristo, seu poder e graça, devem ter toda a glória. Todas nossas enfermidades e calamidades vêm da ira de Deus contra nossos pecados. Sua eliminação ou sua transformação em bênçãos para nós foi adquirida para nós pelo sangue de Cristo. Porém devemos dever principalmente às pragas e enfermidades de nossa alma, de nosso coração. Ele pode curá-las também por uma palavra. Que mais e mais gente se apressem a ir a Cristo para serem sarados destas pragas e ser liberados dos inimigos de suas almas. Cristo chama a quem quer, porque a graça é sua. Tinha pedido aos apóstolos que se afastassem da multidão e que fossem com ele. Agora lhes deu poder para curar doenças e expulsar demônios. Que o Senhor envie a muitos mais dos que estiveram com ele, e que aprenderam dele a pregar seu evangelho, para ser instrumentos de sua obra bendita. Os que têm um coração que cresceu na obra de Deus, podem tolerar facilmente o que é inconveniente para eles, e preferirão perder-se uma comida antes que uma oportunidade de fazer o bem. Os que andam com zelo na obra de Deus devem esperar estorvos do ódio dos inimigos e dos afetos errados dos amigos, e devem cuidar-se de ambos. Era claro que a doutrina de Cristo tendia diretamente a romper o poder do diabo, e também era claro que sua expulsão dos corpos da gente confirmava essa doutrina. Em consequência, Satanás não podia suportar esse desígnio. Cristo deu uma advertência espantosa contra dizer palavras tão perigosas como essas. Verdade é que o Evangelho promete perdão para os pecados e pecadores maiores, porque Cristo o comprou, mas por este pecado, ele se opõe aos dons do Espírito Santo depois da ascensão de Cristo. Tal é a inimizade do coração, que os inconversos pretendem que os crentes estão fazendo a obra de Satanás, quando os pecadores são levados ao arrependimento e à vida nova. É de grande consolo para todos os cristãos verdadeiros saber que são mais queridos por Cristo que mãe, irmão ou irmã como tais, se são santos, simplesmente como seriam os familiares na carne. Bendito seja Deus, este privilégio grande de graça é nosso já agora, porque embora não possamos desfrutar da presença corporal de Cristo, não nos é negada sua presença espiritual. Evangelho de Marcos 4. Esta parábola continha instruções tão importantes que todos os capazes de ouvir estavam obrigados a atender. Há muitas coisas que devemos saber, e se não entendemos as verdades claras do Evangelho, como aprenderemos as mais difíceis? Nos servirá valorizar os privilégios que desfrutamos como discípulos de Cristo, se meditamos seriamente no estado deplorável de todos os que não têm tais privilégios. No grande campo da Igreja, se dispensa a todos a palavra de Deus. Dos muitos que ouvem a palavra do Evangelho, uns poucos a recebem como para dar fruto. Muitos que são muito afetados por esta palavra momentaneamente não recebem um benefício perdurável. A palavra não deixa impressões permanentes na mente dos homens porque seus corações não estão devidamente dispostos a recebê-la. O diabo está muito ocupado com os ouvintes negligentes, como as aves do ar o estão com a semente que está sobre o solo. Muitos seguem uma profissão falsa e estéril, e vão para o inferno. As impressões que não são profundas, não durarão. A muitos não lhes importa a obra de coração sem a qual a religião é nada. A abundância do mundo impede que outros sejam beneficiados pela palavra de Deus. Os que têm pouco do mundo, podem ser destruídos ainda por dar gosto ao corpo. Deus espera e requer fruto daqueles que desfrutam do Evangelho,
um temperamento mental e as graças cristãs exercidos diariamente, os deveres cristãos devidamente desempenhados. Olhemos para o Senhor para que por sua graça regeneradora, nossos corações possam chegar a ser boa terra, e que a boa semente da palavra produza em nossa vida essas boas palavras e obras que vêm por meio de Jesus Cristo para louvor e glória de Deus Pai. Estas declarações estavam concebidas para atrair a atenção dos discípulos à palavra de Cristo. Por este tipo de instrução, foram capacitados para instruir outrem, como as velas se acendem, não para serem cobertas, senão para serem colocadas num candeeiro para que deem luz na habitação. Esta parábola da boa semente mostra a forma em que o reino de Deus avança no mundo, que nada senão a palavra de Cristo tem o lugar que deve ter na alma, e se demonstrará na boa conversação. Cresce paulatinamente, primeiro o broto, depois a folha, depois disso, o trigo maduro a espiga. Depois que brotou, continuará crescendo. A obra de graça na alma é, primeiro, somente o dia das pequenas coisas, contudo, já tem produtos poderosos, enquanto cresce, mas o que será quando seja aperfeiçoada no céu? Cristo estava dormido durante a tormenta para provar a fé de seus discípulos e instá-los a orar. A fé deles se mostrou débil, e suas orações, poderosas. Quando nosso coração malvado é como o mar tempestuoso que não tem repouso, quando nossas paixões são ingovernáveis, pensemos que ouvimos a lei de Cristo dizendo, cala, emudece. Quando for a pleitos, e dentro, temores, e os espíritos estão inquietos, sem ele dizer paz, tenha calma, haverá grande calma de imediato, porque estão assim amedrontados. Ainda que a causa para temer, de todos modos não é para ter um semelhante terror. Poderiam suspeitar de sua fé os que pensam que a Jesus não lhe importava muito que sua gente perecesse. Quão imperfeitos são os melhores santos! A fé e o temor se revezam enquanto estejamos neste mundo, porém, daqui a pouco, o temor será vencido e a fé se perderá na vista. Evangelho de Marcos 5. Alguns pecadores francamente intencionados, são como este maluco. Os mandamentos da lei são como correntes e grilhões para refrear os pecadores em seus maus rumos, mas eles rompem esses freios, e isso é prova do poder do diabo neles. Uma legião de soldados estava composta por 6.000 homens ou mais. Quantas multidões de espíritos caídos deve haver, e todos inimigos de Deus e do homem, quando aqui havia uma legião num único coitado infeliz. Muitos há que se levantam contra nós. Não somos adversários que possamos enfrentar os inimigos espirituais com nossa própria força, mas no Senhor, e com o poder de sua força, seremos capazes de resisti-los ainda que haja legiões deles. Quando o transgressor mais vil é libertado da escravidão de Satanás pelo poder de Jesus, senta-se feliz aos pés de seu libertador e ouve sua palavra, que libera os desditados escravos de Satanás, e os conta entre seus santos e servos. Quando a gente soube que seus porcos tinham se perdido, já não gostaram de Cristo. A paciência e a misericórdia podem ver-se ainda nas medidas corretivas pelas quais os homens perdem seus pertences, e salvam as vidas, e são advertidos de que busquem a salvação de suas almas. O homem proclamou jubilosamente as grandes coisas que Jesus tinha feito por ele. Todos os homens se maravilharam, mas poucos o seguiram. Muitos que não podem senão maravilhar-se pelas obras de Cristo, não ficam prendados dele como deveriam. Um evangelho desprezado ira para onde seja melhor recebido. Um dos dirigentes de uma sinagoga procurou fervorosamente a Cristo porque sua filhinha, de uns 12 anos, estava morrendo. A caminho ele realizou outra sanidade. Devemos fazer o bem não só quando estamos em casa, senão quando vamos pelo caminho. Deuteronômio 6.7. Comum é que a gente não recorra a Cristo, senão quando já tenham experimentado em vão todas as outras ajudas e acharam, como certamente costuma acontecer, que eram médicos sem valor. Alguns correm em direção das diversões e das companhias alegres, outros mergulham nos negócios e até na embriaguez, outros se dedicam a estabelecer sua própria justiça ou se atormentam com vãs superstições. Muitos perecem em tais caminhos, mas ninguém achará jamais repouso para a alma com tais métodos, ao tempo que aqueles aos quais Cristo cura da enfermidade do pecado, acham em si mesmo uma mudança total para melhor. Como os atos secretos do pecado, assim os atos secretos de fé são conhecidos pelo Senhor Jesus. A mulher disse toda a verdade. É a vontade de Cristo que seu povo seja consolado, e ele tem o poder para mandar consolo aos espíritos turvados. Enquanto mais claramente dependamos dele, e esperemos grandes coisas dele, mais encontraremos em nós mesmos que ele tem chegado a ser nossa salvação.
Os que por fé são sarados de suas doenças espirituais têm razão para ir em paz. Podemos supor que Jairo vacilou acerca se devia ou não pedir a Cristo que fosse para sua casa quando lhe disseram que sua filha estava morta. Mas, não temos a mesma oportunidade para a graça de Deus e o consolo de seu Espírito, para as orações de nossos ministros e amigos cristãos, quando a morte está na casa, como quando ali está a doença. A fé é o único remédio contra a tristeza e o temor em momentos como esses. Creis na ressurreição e então não temes. Ressuscitou a menina morta por uma palavra de poder. Tal é o chamado do Evangelho para os que por natureza estão mortos em delitos e pecados. Pela palavra de Cristo é que se dá a vida espiritual. Todos os que viram e ouviram, se maravilharam ante o milagre daquele que o fez. Ainda que não possamos esperar que nossos filhos ou familiares mortos sejam ressuscitados, podemos esperar consolo quando estamos em provações. Evangelho de Marcos 6. Os compatriotas de Nosso Senhor trataram de prejudicar a gente em sua contra. Não é este o carpinteiro. Nosso Senhor Jesus tinha trabalhado, provavelmente, nesse ofício com seu Pai. Assim honrou o trabalho manual e estimula toda pessoa a comer do trabalho de suas mãos. Convém aos seguidores de Cristo contentar-se com a satisfação de fazer o bem, embora lhes seja negado um elogio por isso. De quanto se perderam estes nazarenos por seu prejuízo obstinado contra Jesus. Que a graça divina nos livre dessa incredulidade, que faz a Cristo como cheiro de morte mais que de vida para a alma. Vamos, como nosso Mestre, e ensinemos o caminho da salvação a camponeses e aldeãos. Ainda que os apóstolos estavam cientes de sua grande debilidade e não esperavam vantagens mundanas, por obediência a seu Mestre e dependendo de sua força saíram apesar de tudo. Não divertiras a gente com matérias curiosas, falavam para eles que deviam arrepender-se de seus pecados e voltar-se a Deus. Os servos de Cristo esperam levar a muitos das trevas para Deus, e sarar almas pelo poder do Espírito Santo. Herodes temia a João enquanto este vivia, e temeu ainda quando João morreu. Herodes fez muitas dessas coisas que João em sua pregação lhe mostrou, porém não basta com fazer muitas coisas, devemos respeitar todos os mandamentos. Herodes respeitou a João até que este o tocou em sua Herodias. Deste modo, muitos amam a boa pregação sempre que fique longe do pecado que eles amam. Mas é melhor que os pecadores persigam agora os ministros por sua fidelidade a que os amaldiçoem eternamente por sua infidelidade. Os caminhos de Deus são inescrutáveis, mas podemos estar certos de que nunca considerará perda ou recompensar seus servos pelos que suportam ou perdem por amor dele. A morte não podia chegar como uma surpresa tão grande a este homem santo. O triunfo do ímpio durou pouco. Os ministros não devem fazer nem ensinar coisa nenhuma, senão o que estejam dispostos a contar a seu Senhor. Cristo nota em seus discípulos o medo de alguns e os trabalhos de outros, e dá repouso aos que estão fatigados, e refúgio para os que estão atemorizados. A gente procurou o alimento espiritual na palavra de Cristo, e então ele cuidou que não carecessem de comida para seu corpo. Se Cristo e seus discípulos suportaram coisas vis, com certeza nós poremos. Este milagre demonstra que Cristo veio ao mundo não só a restaurar, senão a preservar e nutrir a vida espiritual. Nele é suficiente para todos os que acudam. Ninguém é enviado vazio por Cristo, senão os que vão a ele cheios de si mesmos. Embora Cristo tinha bastante pão ao dar a ordem, nos ensina que não desperdiçar nada da generosidade de Deus, lembrando quantos padecem necessidade. Podemos chegar a necessitar os pedaços que agora jogamos fora. Frequentemente a igreja é como um barco no mar, sacudida por tormentas e sem consolo. Podemos ter a Cristo por nós, mas o vento e a maré em contra. É um consolo para os discípulos de Cristo em meio de uma tormenta que seu Mestre esteja no monte celestial intercedendo por eles. Não há dificuldades que possam impedir a manifestação de Cristo a favor de seu povo, quando chega o tempo fixado. Ele aquietou seus temores dando-se a conhecer a eles. Nossos temores se satisfazem logo se nossos erros são corrigidos, especialmente os erros acerca de Cristo. Se os discípulos têm a seu Mestre com eles, tudo está bem. Por falta de um entendimento adequado das obras anteriores de Cristo, é que vemos suas obras atuais como se nunca tivesse havido iguais. Se os ministros de Cristo pudessem agora curar as doenças corporais, que multidões se ajuntariam em volta deles. Triste é pensar que muitos se preocupam mais pelos seus corpos que por suas almas. Evangelho de Marcos 7. Um grande objetivo da vinda de Cristo era pôr de lado a lei cerimonial. Para dar lugar a isto, rejeita as cerimônias que os homens agregam à lei de Deus. As mãos limpas e o coração puro que Cristo dá aos discípulos, e que requer deles,
são muito diferentes das formalidades externas e supersticiosas dos fariseus de toda a época. Jesus os reprova por rejeitar o mandamento de Deus. Fica claro que é dever dos filhos, se os padres são pobres, aliviá-los na medida que possam, e se merecem morrer os filhos que amaldiçoam seus pais, muito mais os que os deixam passar fome. Mas se um homem se conformava às tradições dos fariseus, eles encontravam uma forma de liberá-lo do cumprimento deste dever. Nossos maus pensamentos e afetos, palavras e ações, nos contaminam, e somente isso nos contamina. Como um manancial podre e sorte de águas corrompidas, assim é o coração corrupto que produz arrazoamentos corrompidos, apetites e paixões pervertidas, e todas as más obras e ações que deles surgem. O entendimento espiritual da lei de Deus, e a consciência do ruim do pecado, fará que o homem busque a graça do Espírito Santo para suprimir os maus pensamentos e afetos que operam por dentro. Cristo nunca despediu ninguém que caísse a seus pés, coisa que uma coitada alma tremente pode fazer. Como ela era uma boa mulher, assim era uma boa mãe. Isto a fez vir até Cristo. O fato de dizer que os filhos se saciem primeiro, mostra que havia misericórdia para os gentios, e não estava longe. Ela falou, não como se levasse à ligeira a misericórdia, senão magnificando a abundância das curas miraculosas feitas aos judeus, as quais faziam com que esta, em contraste, não fosse senão uma migalha. Assim, pois, enquanto os orgulhosos fariseus são abandonados pelo bendito Salvador, ele manifesta sua compaixão pelos coitados pecadores humildes, que olham para ele pelo pão dos filhos. Ele ainda continua buscando e salvando o que estava perdido. Aqui há uma cura de um surdo-mudo. Os que trouxeram este coitado a Cristo, lhe rogaram que examinasse o caso e usasse seu poder. Nosso Senhor usou mais atos externos que de costume para realizar esta cura. Estes eram só sinais do poder e Cristo para curar o homem, para exortar sua fé e a dos que o traziam. Embora achemos grande variedade nos casos e nos modos de aliviar os que recorreram a Cristo, todos, contudo, obtiveram o alívio que procuravam. Assim continua sendo a grande preocupação de nossas almas. Evangelho de Marcos 8. Nosso Senhor Jesus exortou os mais vis que acudiram a Ele em busca de vida e graça. Cristo conhece e considera nosso estado de ânimo. A generosidade de Cristo está sempre preparada, para mostrar isto repete este milagre. Seus favores se renovam, como acontece com nossas carências e necessidades. Não deve temer a escassez o que tem a Cristo para viver por fé, e deve dar ação de graças. A incredulidade obstinada terá algo a dizer ainda que seja muito irracional. Cristo recusou responder à demanda deles. Se não sentem convicção de pecado, nunca se convencerão. Ai, quanta razão temos para lamentar-nos pelos que nos rodeiam, e se destroem a si mesmos e aos outros com sua incredulidade perversa e obcecada, e por sua inimizade com o Evangelho. Quando esquecemos as obras de Deus e desconfiamos dele, devemos repreender-nos severamente como Cristo repreende aqui a seus discípulos. Como é que tão frequentemente erramos com sua significação, rejeitamos suas advertências e desconfiamos de sua providência? Eis aqui um cego levado a Cristo por seus amigos. Daí se demonstra a fé dos que o trouxeram. Se os que estão espiritualmente cegos não oram por si mesmos, de todos modos suas amizades e parentes devem orar por eles, para que Cristo queira tocá-los. A sanidade foi operada em forma paulatina, o que estava fora do padrão comum dos milagres de nosso Senhor. Cristo demonstra seu método comum para sarar por sua graça aos que, por natureza, estão espiritual cegos. Primeiro, seu conhecimento é confuso, todavia, como a luz da aurora vai em aumento até o dia ser perfeito, então, eles enxergam claramente todas as coisas. Tomar à ligeira os favores de Cristo é renunciar a eles, e aos que assim agem, lhes dará a conhecer o valor de seus benefícios por meio da necessidade. Estas coisas estão escritas c cedilha que acreditemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Os milagres de nosso Senhor nos asseguram que não foi vencido, senão que foi vencedor. Agora, os discípulos estão convencidos de que Jesus é o Cristo, estão em condições de suportar se conhecem seus sofrimentos, os quais Cristo começa aqui a dar a conhecer a eles. Ele vê o errado no que dizemos e fazemos, do qual nós mesmos não temos consciência, e sabe de que espírito somos, ainda quando nós não. A sabedoria do homem é coisa nécia se pretende limitar os conselhos divinos. Pedro não entendia corretamente a natureza do reino de Cristo. Se dá notícia frequente da grande aglomeração que havia em volta de Cristo para que ajudasse em diversos casos. A todos corresponde saber disto, se esperam que cure suas almas.
Eles não devem ser indulgentes para a comodidade da carne. Como a felicidade do céu com Cristo é suficiente para compensar a perda da própria vida por amor a Ele, assim, se ganhar todo o mundo por meio do pecado não compensa a destruição da alma pelo pecado. Chega o dia em que a causa de Cristo aparecerá tão gloriosa, como agora alguns acreditam pouca coisa e desprezível. Pensemos nessa época e vejamos todo objeto terreno como veremos naquele grande dia. Evangelho de Marcos 9. Eis aqui uma predição da proximidade imediata do reino de Cristo. Uma olhada desse reino foi dada na transfiguração de Cristo. Bom é afastar-se do mundo e estar a sós com Cristo. Que bom é estar com Cristo glorificado no céu com todos os santos. Mas quando as coisas se dão bem, somos dados a não preocupar-nos pelo próximo, e na plenitude de nossos deleites, esquecemos as muitas necessidades de nossos irmãos. Deus reconhece a Jesus e o aceita como seu amado Filho, e está disposto a aceitar-nos nele. Portanto, devemos reconhecê-lo e aceitá-lo como a nosso amado Salvador, e devemos render-nos para que ele nos mande. Cristo não deixa a alma quando o gozo e os consolos a deixam. Jesus explica aos discípulos a profecia sobre Elias. Isto se prestava para mal interpretar a João Batista. O pai do jovem atormentado mostrou a falta de poder dos discípulos, mas Cristo faz que atribua sua desilusão à falta de fé. Muito se promete se crermos. Se você não pode acreditar, é possível que seu duro coração seja amolecido, curadas suas doenças espirituais. Fraco como você é, possa resistir até o fim. Os que se queixam de incredulidade devem olhar para Cristo pedindo a graça que os ajuda contra isso, e sua graça será suficiente para eles. A quem Cristo sara, o cura eficazmente. Contudo, Satanás não quer ser expulso dos que foram seus escravos por tanto tempo, e quando não pode enganar ou destruir o pecador, lhes provoca todo o terror que pode. Os discípulos não devem pensar que sempre farão a obra com a mesma facilidade. Alguns serviços exigem algo mais que dores comuns. O tempo do sofrimento de Cristo se aproximava. Se tiver sido entregue nas mãos dos demônios e eles tivessem feito isso, não teria sido tão estranho. Contudo, resulta surpreendente que sejam homens os que tratem tão vergonhosamente o Filho do Homem, quem veio a redimi-los e salvá-los. Note-se que quando Cristo falava de sua morte sempre falava de sua ressurreição, a qual tirava de si a censura da morte e deveria eliminar a tristeza de seus discípulos. Muitos continuam ignorantes porque têm vergonha de perguntar: que coisa? Embora o Salvador ensina tão claramente as coisas que correspondem a seu amor e graça, os homens estão tão cegados que não entendem sua fala. Seremos chamados a render contas do que falamos, e a dar contas de nossas disputas, especialmente sobre quem é o maior. Os mais humildes e abnegados se parecem mais com Cristo e ele os reconhecerá mais docemente. Isto lhes ensinou Jesus por meio de um sinal: aquele que receber um menino como este, a mim recebe. Muitos têm sido como os discípulos, dispostos a silenciar os homens que conseguiram pregar o arrependimento em nome de Cristo aos pecadores, porque não seguem com eles. Nosso Senhor culpa os apóstolos, lembrando-os que quem opera milagres em seu nome não pode danificar sua causa. Se conduzir pecadores ao arrependimento, a crer no Salvador e a levar vidas sóbrias, justas e santas, então vemos que o Senhor opera por meio do pregador. É dito repetidamente sobre o ímpio que seu verme não morre, como também que o fogo nunca se apaga. Sem dúvida, o remorso de consciência e a aguda reflexão em si mesma são o verme que nunca morre. Fica, certamente, fora de comparação se é melhor passar por toda dor, dificuldade e negação de si mesmo aqui, e ser feliz para sempre no além, que desfrutar de toda classe de prazeres mundanos temporários e ser desgraçados para sempre. Nós devemos ser salgados com sal, como os sacrifícios. Nossos afetos corruptos devem ser submetidos e mortificados pelo Espírito Santo. Os que têm o sal da graça devem demonstrar que têm um princípio vivo de graça em seus corações, o qual elimina as disposições corruptas da alma que ofendem a Deus ou a nossas próprias consciências. Evangelho de Marcos 10. Onde estiver Jesus o seguiam multidões, e ele ensinava-lhes. Pregar era costume constant de Jesus. Aqui indica que a razão pela qual a lei de Moisés permitiu o divórcio era de tal natureza que eles não deviam usar essa permissão, era somente pela dureza de seus corações. Deus próprio uniu marido e mulher, os preparou para que fossem de consolo e ajuda mútuos. O que Deus uniu não deve ser desamarrado levianamente. Os que estão por rejeitar suas esposas, pensem que seria deles se Deus os tratasse do mesmo modo. Alguns pais ou babás trouxeram crianças pequenas a Cristo para que ele os tocasse como símbolo de sua bênção sobre eles.
Não parece que necessitassem sanidade corporal nem que fossem capazes de ser ensinados. Porém, os encarregados de cuidá-los acreditavam que a bênção de Cristo fariam bem às suas almas. Portanto, os levaram a ele. Jesus mandou que os deixassem vir a ele e que nada devia dizer-se ou fazer-se para impedi-lo. As crianças devem ser conduzidas ao Salvador tão logo como sejam capazes de entender suas palavras. Além do mais, devemos receber o reino de Deus como crianças pequenas, devemos ser afetuosos com Cristo e sua graça, como os meninos com seus pais, babás e mestres. Este jovem rico mostrou grande honestidade. Perguntou o que devia fazer agora para ser feliz para sempre. A maioria pede bens para tê-los neste mundo, qualquer bem, Salmo 4.6. Este pede que deve fazer-se neste mundo para desfrutar do bem maior no outro. Cristo estimula esta pergunta assistindo sua fé e guiando sua prática. Contudo, aqui há uma separação penosa entre Jesus e este jovem. Pergunta a Cristo que deve fazer além do que já fez para obter a vida eterna. E Cristo lhe pergunta se ele tem, como parece sem dúvida, essa fé firme na vida eterna, e se lhe dá elevado valor, está disposto a suportar uma cruz presente com a expectativa de uma coroa futura. O jovem lamentou não poder ser um seguidor de Cristo em condições mais fáceis, que não pudesse obter a vida eterna e reter também suas possessões mundanas. Foi embora triste. Veja Mateus 6.24, não se pode servir a Deus e a Mamon. Cristo aproveita esta ocasião para falar a seus discípulos sobre a dificuldade da salvação dos que têm abundância neste mundo. Os que assim buscam ansiosamente a riqueza do mundo, nunca valorizarão em justiça a Cristo e sua graça. Além disso, fala da grandeza da salvação dos que têm pouco deste mundo e o deixam por Cristo. A prova maior da constância de um homem bom se produz quando o amor a Jesus lhe pede que renuncie ao amor aos amigos e aos familiares. Embora vencedores por Cristo, ainda devem esperar sofrer por ele até chegarem ao céu. Aprendamos a contentar-nos em uma situação má e a estar alerta contra o amor às riquezas em uma situação boa. Oremos para sermos capazes de deixá-lo tudo se for necessário pelo serviço de Cristo, e para usar em seu serviço todo o que nos seja permitido reter. Cristo continua adiante com sua empresa para a salvação da humanidade, coisa que foi, é e será o assombro de todos seus discípulos. A honra mundana tem um brilho com o qual podem ter-se deslumbrado muitas vezes os olhos dos discípulos mesmos de Cristo. Cuidemos de ter sabedoria e graça para saber sofrer com Ele, e que possamos confiar em que Ele proverá os graus de nossa glória. Cristo lhe mostra que geralmente se abusa do poder no mundo. Se Jesus nos concedesse todos os desejos, logo seria evidente que desejamos fama ou poder, e que não queremos beber seu cálice nem passar por seu batismo. Com frequência seria uma ruína que respondesse nossas orações. Contudo, nos ama e dará a seu povo somente o que é bom para eles. Bartimeu, que tinha ouvido de Jesus e seus milagres, e sabido que passaria por ali, esperava recuperar a vista. Ao ir a Cristo a pedir ajuda e saúde, devemos olhar para Ele com o Messias prometido. Os chamados de graça que Cristo nos faz para que vamos a Ele, animam nossa esperança de que se vamos a Ele teremos aquilo para o qual fomos a Ele. Os que vão a Jesus devem desprezar a roupagem de sua própria suficiência, devem livrar-se de todo o peso, e do pecado que, como longas vestes, os assediam mais facilmente, HB 12.1. Ele roga que seus olhos sejam abertos. Muito desejável é ser capaz de ganhar nosso pão, e onde Deus deu aos homens suas extremidades e sentidos, é vergonhoso que, por torpeza e preguiça, se façam Efraim cegos e coxos. Seus olhos foram abertos. Tua fé te salvou, a fé em Cristo como o filho de Davi, e em sua compaixão e poder, não tuas palavras repetidas, cena tua fé. Cristo coloca tua fé a trabalhar. Os pecadores sejam chamados a imitar o cego Bartimeu. Jesus passa por onde se prega o Evangelho ou circulam as palavras escritas da verdade, e esta é a oportunidade. Não basta com ir a Cristo por saúde espiritual, senão que, quando estejamos sarados, devemos continuar seguindo, para que possamos orá-lo e receber instrução dele. Os que têm vista espiritual veem em Cristo essa beleza atrativa que os faracorres traz ele. Evangelho de Marcos 11. A chegada de Cristo a Jerusalém mostra em forma notável que ele não temia o poder nem a maldade de seus inimigos. Isto alentaria seus discípulos que estavam cheios de medo. Além disso, não o inquietavam os pensamentos sobre seus sofrimentos que se aproximavam. Todavia, todo marcava sua humilhação, e estes assuntos nos ensinam a não preocupar-nos por alcançar as coisas de alto nível, senão a condescender com as de baixo nível.
Que mal faz aos cristãos dar-se categorias elevadas, quando Cristo esteve tão longe de reclamá-las? Deram as boas-vindas à sua pessoa, bendito o que vem. O que devia vir, tão frequentemente prometido, tanto tempo esperado, vem em nome do Senhor. Que tenha nossos melhores afetos, Ele é um Salvador bendito e nos traz bênçãos, e bendito seja o que o enviou. Os louvores sejam a nosso Deus que está nos céus mais altos, e por sobre todo é bendito para sempre. Cristo olhou buscando algum fruto, porque o tempo de colher figos, embora perto, não tinha ainda chegado, mas não achou nenhum. Fez da figueira um exemplo, não para as árvores, senão para os homens dessa geração. Era uma figura da condenação para a igreja judaica, a qual veio em busca de frutos sem achar nenhum. Cristo foi ao templo e começou a reformar os abusos de seus átrios, para indicar que quando o Redentor vier a Sião, eliminaria a impiedade de Jacó. Os escribas e os principais sacerdotes procuravam, não como puder ter paz com ele, senão como destruí-lo. Uma tentativa desesperada na qual somente podiam temer, porque era pelejar contra Deus. Os discípulos não podiam pensar por que a figueira murchou tão de repente, mas todos os que rejeitam a Cristo murcham. Isso representa o estado da igreja judia. Não devemos descansar em nenhuma religião que não nos faça férteis em boas obras. A partir disso, Cristo lhes ensinou a orar com fé. Pode aplicar-se a fé poderosa de que são dotados todos os cristãos verdadeiros e que faz maravilhas nas coisas espirituais. Nos justifica, e assim elimina montanhas de culpa, que nunca voltarão a levantar-se em juízo contra nós. Purifica o coração e, assim, elimina montanhas de corrupção, e as aplana ante a graça de Deus. Uma diligência grande ante o trono da graça é orar pelo perdão de nossos pecados, e preocupar-se por isto deveria ser nosso esforço diário. Nossos salvadores demonstram quanto tinham a ver sua doutrina e seu batismo com os de João. Tinham o mesmo desígnio e tendência, trazer o evangelho do reino. Estes anciãos não mereciam que lhes ensinassem, porque estava claro que não contendiam pela verdade senão pela vitória, nem tampouco precisou dizê-lo, porque as obras que ele fez diziam claramente que tinha a autoridade de Deus, já que nenhum homem podia fazer os milagres que fazia a menos que Deus estivesse com ele. Evangelho de Marcos 12. Cristo mostrou em parábolas que deixaria de lado a igreja judaica. Entristece pensar o maltrato que acharam os fiéis ministros de Deus em todas as épocas, de parte de quem desfrutaram os privilégios da igreja, mas que não deram o fruto requerido. Deus enviou, finalmente, seu Filho, seu bem-amado, e poderia ter-se esperado que eles também respeitassem e amassem o amado de seu Senhor. Não obstante, em lugar de orá-lo porque era o filho e herdeiro, o odiaram. Mas a exaltação de Cristo foi obra do Senhor, e a sua obra é exaltá-lo em nossos corações, e estabelecer ali seu trono. E se isso é feito, não pode senão ser maravilhoso ante nossos olhos. As Escrituras e os pregadores fiéis, e a próxima vinda de Cristo encarnado, nos chamam a render o devido louvor a Deus em nossa vida. Os pecadores devem cuidar-se do espírito orgulhoso e carnal. Se eles injuriam ou desprezam os pregadores de Cristo, o fariam também com o seu Senhor se tivessem vivido quando ele esteve na terra. Poderia-se pensar que os inimigos de Cristo desejariam conhecer seu dever, quando realmente esperavam que tomasse qualquer partido para acusá-lo. Nada resulta mais provável para capturar os seguidores de Cristo que levá-los a meter-se nos debates da política mundana. Jesus evitou a armadilha referindo-se à submissão que eles já tinham efetuado como nação. Muitos elogiarão as palavras de um sermão, mas sem obedecer às suas doutrinas. O reto conhecimento da Escritura, como fonte de onde flui agora toda a religião revelada, e o fundamento sobre o qual se constrói, é o melhor preservativo contra o erro. Cristo rejeitou a objeção dos saduceus, que eram infiéis caluniadores da religião daquela época, afirmando a doutrina do estado futuro sob a luz verdadeira. A relação entre marido e mulher, embora estipulada no paraíso terreno, não se conhecerá no celestial. Não é para maravilhar-se se nos confundimos com erros nécios, quando nos formamos nossas ideias do mundo dos espíritos pelos acontecimentos deste mundo dos sentidos. Absurdo é pensar que o Deus vivo seja a porção e a felicidade de um homem se este está morto para sempre. Portanto, é certo que a alma de Abraão existe e atua ainda que separada temporariamente do corpo. Aqueles que negam a ressurreição erram muito e isto deve ser-lhes mostrado. Procuremos passar por este mundo moribundo com a esperança jubilosa da felicidade eterna e da ressurreição gloriosa. Os que desejam sinceramente que o dever lhes seja ensinado, Cristo os guiará em JZ e lhes ensinará o caminho. Diz o escriba que o maior mandamento,
que indubitavelmente inclui tudo, é amar a Deus de todo o nosso coração. Onde este é o princípio reitor da alma, ali há uma disposição para todo outro dever. Amar a Deus com todo o nosso coração nos compromete com tudo o que lhe comprais. Os sacrifícios somente representavam a expiação das transgressões da lei moral perpetradas pelos homens. Não tinham poder exceto ao expressar o arrependimento e a fé no prometido Salvador, e enquanto levassem à obediência moral. Como nós não amamos assim a Deus nem ao homem, senão precisamente o contrário, somos pecadores condenados, necessitamos arrependimento e necessitamos misericórdia. Cristo aprovou o que o escriba disse que o animou. Ficou para ulterior conselho, porque este conhecimento da lei conduz à convicção de pecado, ao arrependimento, a descobrir nossa necessidade de misericórdia, e a entender o caminho da justificação por Cristo. Quando atentamos para o que declaram as Escrituras, enquanto a pessoa e os ofícios de Cristo, seremos guiados a confessá-lo como nosso Senhor e Deus, a obedecê-lo como nosso Redentor exaltado. Se a gente comum ouve alegremente estas coisas, enquanto os educados e distinguidos se opõem, aqueles são ditosos e estes devem ser compadecidos. E como o pecado disfarçado com aparência de piedade, e dupla iniquidade, assim sua condena será duplamente pesada. Não esqueçamos que Jesus ainda observa a arca das ofertas. Ele sabe quanto e por que motivos dão para sua causa os homens. Ele atenta para o coração, e quais são as nossas opiniões ao dar esmola, e se o fizermos como para o Senhor ou somente para sermos vistos pelos homens. É tão raro achar alguém que não culpe a esta viúva, que não podemos esperar achar a muitos que façam como ela. Não obstante, nosso Salvador a elogia. Portanto, estamos seguros que ela agiu bem e sabiamente. Os fracos esforços do pobre para honrar a seu Salvador serão elogiados no dia quando as ações esplêndidas dos incrédulos sejam expostas ao desprezo. Evangelho de Marcos 13. Observe-se em quão pouco valoriza Cristo a pompa externa, onde não há verdadeira pureza de coração. Olha com compaixão a ruína de almas preciosas, e chora por elas, mas nós não o encontramos olhando com pena a ruína de uma casa formosa. Então, lembremos quão necessário é que tenhamos uma habitação mais perdurável no céu e estarmos preparados para ela pela obra do Espírito Santo, buscada no uso fervoroso de todos os meios de graça. Nosso Senhor Jesus, ao responder à pergunta dos discípulos, não faz tanto para satisfazer sua curiosidade como para dirigir suas consciências. Quando muitos são enganados, devemos por isso ser despertados para examinar-nos a nós mesmos. Os discípulos de Cristo, se não é sua própria falta, podem desfrutar de santa seguridade e paz mental quando todo em sua volta está desordenado. Mas eles devem cuidar de não ser afastados de Cristo e de seu dever para Ele pelos sofrimentos com que se encontraram por amor dele. Serão odiados por todos os homens, problema mais que suficiente. Mas a obra para a qual eles foram chamados deve continuar avançando e prosperar. Embora eles sejam esmagados e derrubados, o Evangelho não pode sê-lo. A salvação prometida é mais que liberação do mal, é bênção eterna. Os judeus apressaram o ritmo de sua ruína ao rebelar-se contra os romanos e perseguir os cristãos. Aqui temos uma predição da destruição que lhe sobreveio uns 40 anos depois disto, uma destruição e um estrago como não tinham acontecido em sua história. As promessas de poder para perseverar e as advertências contra um afastamento concordam bem umas com outras. Mas enquanto mais consideremos estas coisas, veremos motivos mais abundantes para fugir sem demora a refugiar-nos em Cristo, e a renunciar a todo objeto terreno pela salvação de nossas almas. Os discípulos tinham confundido a destruição de Jerusalém com o fim do mundo. Cristo corrigiu este erro e demonstrou que o dia da vinda de Cristo e o dia do JZ serão depois daquela tribulação. Aqui anuncia a dissolução final do marco e da trama presentes do mundo. Além disso, prediz a aparição visível do Senhor Jesus que vem nas nuvens, e a reunião de todos os eleitos com ele. Temos a aplicação do sermão profético. Enquanto à destruição de Jerusalém, esperem que chegue dentro de muito pouco tempo. Enquanto ao fim do mundo, não perguntem quando virá, porque o dia e a hora nenhum homem os conhece. Cristo, como Deus, não podia ignorar nada, pelo que a sabedoria divina que habitava em nosso Senhor se comunicava à sua alma humana conforme ao beneplácito divino. Nosso dever a respeito das duas é estar alertas e orar. Nosso Senhor Jesus, quando ascendeu no alto, deixou algo para que todos seus servos façam. Sempre devemos estar vigilantes esperando seu regresso. Isto se aplica à vinda de Cristo a nós em nossa morte e também ao juízo geral. Não sabemos se nosso Senhor virá nos dias da juventude, na idade mediana ou na velhice. Porém,
Tão logo como nascemos, começamos a morrer e, portanto, devemos esperar a morte. Nosso grande afã deve ser que, quando volte o Senhor, não nos encontre confiados, dando-nos o gosto em comodidade e preguiça, despreocupados de nossa obra e do dever. A todos lhes diz: vigiem, para que sejam achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Evangelho de Marcos 14. Derramou Cristo até morrer por nós, e pensaremos que há algo demasiado precioso para ele. Damos-lhe o unguento precioso de nossos melhores fetos. Amemo-lo com todo o coração, embora é comum que o zelo e o afeto sejam mal entendidos e culpados, e lembremos que a caridade para com o pobre não será escusa de nenhum ato particular de piedade para com o Senhor Jesus. Cristo elogiou a piedosa atenção desta mulher para que o saibam os crentes de todas as épocas. Aos que oram a Cristo, ele os honrará. A cobiça era a luxúria principal de Judas e isso o traiu para que pecasse traindo a seu mestre. O diabo adaptou sua tentação a isso, assim, o venceu. Veja-se quantas tretas enganosas tem muitos em seus esforços pecaminosos, mas o que parece progredir em seus planos, afinal resultará ser maldição. Nada poderia ser menos resultado da previsão humana que os acontecimentos aqui relatados. Mas nosso Senhor conhece todas as coisas sobre nós antes que aconteçam. Se o recebemos, habitará em nossos corações. O Filho do Homem vai, como está escrito dele, como cordeiro ao matadouro. Porém, ai daquele homem por quem é entregue. Se Deus permite os pecados dos homens, e se glorifica neles, não os obriga a pecar, nem é escusa para sua culpa, nem diminuirá o castigo. A ceia do Senhor é alimento para a alma, portanto, basta com muito pouco em comparação com o que é para o corpo, entanto sirva de sinal. Foi instituída pelo exemplo e a prática de nosso Mestre para que seguisse vigente até sua segunda vinda. Foi instituída com bênção e ação de graças para ser um memorial da morte de Cristo. Menciona-se frequentemente seu precioso sangue como o preço de nossa redenção. Quão consolador é isto para os coitados pecadores arrependidos, que o sangue de Cristo seja derramado por muitos. Sem por muitos, por que não por mim? Foi sinal do traspasso dos benefícios adquiridos para nós por sua morte. Apliquem-se a doutrina de Cristo crucificado a vocês mesmos, que seja a carne e a bebida para vossas almas, fortalecendo e refrescando vossa vida espiritual. Seria uma primícia e um sabor antecipado da felicidade do céu. Por isso, nos tira o gosto dos prazeres e deleites dos sentidos. Todo o que tem saboreado as delícias espirituais, diretamente deseja as eternas. Embora o grande pastor passou por seus sofrimentos sem dar um passo em falso, seus seguidores têm sido, contudo, espalhados frequentemente pela pequena medida dos sofrimentos designados a eles. Quão dados somos a pensar bem de nós mesmos e a confiar em nossos corações. Foi mal que Pedro respondesse assim a seu Senhor, sem temor nem tremor: Senhor, dá-me graça para evitar que te negue. Os sofrimentos de Cristo começaram com os mais dolorosos, os de sua alma. Começou a entristecer-se e a angustiar-se, palavras não utilizadas em Mateus, porém muito cheias de sentido. Os terrores de Deus o combateram, e ele lhe permitiu contemplá-los. Nunca houve dor como sua dor até agora. Ele foi feito maldição por nós. As maldições da lei foram lançadas sobre ele como nossa prenda. Agora ele saboreou a morte em toda a sua amargura. Isto era esse medo do que fala o apóstolo, o medo natural à dor e à morte, ante o qual se sobressalta a natureza humana. Poderemos alguma vez ter pensamentos favoráveis ou sequer levianos sobre o pecado, quando vemos os penosos sofrimentos que o pecado trouxe ao Senhor Jesus, ainda que lhe foram reconhecidos. Será leve para nossas almas o que foi tão gravoso para a sua. Esteve Cristo em tal agonia por nossos pecados, e nós nunca agonizaremos por eles. Como deveríamos olhar para aquele que traspassamos, e como deveríamos doer-nos. Nos corresponde excessivamente entristecer-nos pelo pecado, porque ele esteve assim e nunca riu disso. Cristo, como homem, rogou que, se possível, passassem dele seus sofrimentos. Como mediador se submeteu à vontade de Deus, dizendo: mas não o que eu quero, senão o que tu queres, eu aceito. Veja-se como volta a pecaminosa debilidade dos discípulos de Cristo e os vence. Que lastres tão pesados são nossos corpos para nossas almas. Mas quando vejamos o problema na porta, devemos preparar-nos para isso. Ai, até os crentes costumam olhar de forma turva os sofrimentos do Redentor, e em lugar de estar prontos para morrer com Cristo, nem sequer estão preparados para vigiar com ele durante 1 hora. Devido a que Cristo não se manifestou como um príncipe temporal, senão que pregou o arrependimento, a reforma e a vida santa, e dirigiu os pensamentos,
afetos e propósitos dos homens a outro mundo. Por isso, os dirigentes judeus procuraram destruí-lo. Pedro feriu a um da partida. É mais fácil pelejar por Cristo que morrer por ele. Mas existe uma enorme diferença entre os discípulos falíveis e os hipócritas. Estes últimos chamam a Cristo de mestre, pressurosos e sem pensar, e expressam grande afeto por ele, mas o entregam a seus inimigos. Assim aceleram sua própria destruição. Aqui temos a condena de Cristo ante o grande conselho dos judeus. Pedro o seguiu, mas o fogo da casa do sumo sacerdote não era o lugar apropriado, nem seus servos eram companhia adequada para Pedro. Era uma entrada na tentação. Empregou-se grande diligência para conseguir testemunhas falsas contra Jesus, porque o testemunho deles não era equivalente a uma acusação de delito capital, por muito que eles esticassem a lei. Foi-lhe perguntado: você é o filho do bendito, isto é, o Filho de Deus. Ele se refere à sua segunda vinda para provar que é o Filho de Deus. Temos nestas afrontas muitas provas da inimizade do homem para com Deus, e do amor gratuito e indizível de Deus pelo homem. A negação de Cristo por parte de Pedro começou por mantê-lo afastado dele. Os que se envergonham da santidade estão bem avançados no caminho de negar a Cristo. Os que pensam que é perigoso andar em companhia dos discípulos de Cristo, porque daí podem ser levados a sofrer por ele, encontrarão muito mais perigoso estar na companhia de seus inimigos, porque aí serão levados a pecar contra ele. Quando Cristo era admirado e o seguiam, Pedro o confessou com prontidão, mas não reconhece sua relação com ele agora que é abandonado e desprezado. Contudo, observe-se que o arrependimento de Pedro foi muito rápido. Quem pensa estar firme, olhe que não caia, e o que caiu, pense nestas coisas, e em suas próprias ofensas, e volte ao Senhor com choro e súplicas, buscando o perdão para ser levantado pelo Espírito Santo. Evangelho de Marcos 15. Eles amarraram a Cristo. Bem é para o mundo lembrar frequentemente as ataduras do Senhor Jesus, como que estamos amarrados com o que foi atado por nós. Ao entregar o rei, de fato, eles entregaram o reino de Deus que, portanto, lhes foi tirado como por próprio consentimento deles, e foi entregue em outra nação. Cristo deu uma resposta direta a Pilatos, mas não quis responder às testemunhas porque se sabia que as coisas que alegaram eram falsas. Até o próprio Pilatos estava convencido que era assim. Ele pensou que podia apelar desde os sacerdotes ao povo, e que eles libertariam a Jesus das mãos dos sacerdotes, porém eles foram mais e mais pressionados pelos sacerdotes, e gritaram: crucifica-o! Crucifica-o! Julguemos as pessoas e coisas por seus méritos e a norma da palavra de Deus, e não pelo saber comum. O pensamento de que nunca ninguém foi tratado tão vergonhosamente como a única pessoa que é perfeitamente excelente, santa e sábia e que tem aparecido sobre a terra, leva a mente séria a formar-se uma firme opinião da maldade do homem e sua inimizade com Deus. Aborreçamos mais e mais as disposições ruins que marcaram a conduta desses perseguidores. Cristo encontrou a morte em seu aspecto mais terrífico. Foi a morte dos malfeitores mais vis. Assim, se reúnem a cruz e a vergonha. Deus tinha sido desorado pelo pecado do homem. Cristo deu satisfação submetendo-se à maior desgraça com que a natureza humana podia ser carregada. Era uma morte maldita. Assim foi marcada pela lei judaica, DT 21.23. Os soldados romanos zombaram de nosso Senhor Jesus como rei, como os servos tinham caçoado dele como profeta e salvador no pátio do sumo sacerdote. Será um manto púrpura ou escarlate uma questão de orgulho para um cristão, se foi questão de repreensão e vergonha para Cristo? Ele levou a coroa de espinhos que nós merecíamos, para que nós pudéssemos levar a coroa de glória que ele merece. Nós fomos, pelo pecado, condenados à vergonha e o desprezo eternos. Ele foi levado com os executores de iniquidade, ainda que ele não pecou. Os sofrimentos do manso e santo Redentor são sempre uma fonte de instrução para o crente, da qual não pode esgotar-se em suas melhores horas. Sofreu Jesus assim e eu, vil pecador, me esforçarei ou ficarei descontente? Consentirei com a ira ou emitirei recriminações e ameaças devido aos problemas e injúrias? O lugar onde foi crucificado nosso Senhor Jesus era chamado o lugar da caveira. Era o lugar comum para as execuções, porque ele foi em todo aspecto contados entre os transgressores. Cada vez que olhemos a Cristo crucificado, devemos lembrar o escrito colocado sobre sua cabeça: ele é um rei e nós devemos render-nos para sermos seus súbditos, sem dúvida, como israelitas. Crucificaram a 2 ladrões com ele, e ele no meio. Com isso pretendiam desonrá-lo muito. Porém estava profetizado que seria contado com os transgressores, porque ele foi feito pecado por nós.
Ainda os que passavam por ali o insultavam. Diziam-lhe que descesse da cruz, e que acreditariam, mas não creram ainda que lhes deu o sinal mais convincente quando se levantou de seu túmulo. Com que fervor buscará a salvação o homem que crê firmemente na verdade, como é dada a conhecer pelos sofrimentos de Cristo? Com quanta gratidão receberá a esperança nascente do perdão e da vida eterna, adquiridos pelos sofrimentos e a morte do Filho de Deus? E com que piedosa tristeza se doerá pelos pecados que crucificaram o Senhor da glória? Houve uma densa escuridão sobre a terra, desde o meio-dia até as 3 da tarde. Os judeus estavam fazendo o mais que podiam para apagar o sol de justiça. As trevas significavam a nuvem sob a qual estava a alma humana de Cristo quando a estava apresentando como oferta pelo pecado. Ele não se queixou de que seus discípulos o abandonassem, senão de que seu Pai o desamparasse. Especialmente nisso foi ele feito pecado por nós. Quando Paulo ia ser oferecido como sacrifício no serviço dos santos, se gozava e se regozijava, FP 2.17. Mas é outra coisa ser oferecido como sacrifício pelo pecado dos pecadores. No mesmo instante em que Jesus morreu, foi rasgado de alto a baixo o véu do templo. Isto provocou terror aos judeus incrédulos, e foi sinal da destruição de sua igreja e nação. Expressa consolo para todos os cristãos crentes, porque significava abrir um caminho novo e vivo ao lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. A confiança com que Cristo tinha tratado francamente a Deus como seu Pai, encomendando sua alma em suas mãos, parece ter afetado muito o centurião. Os pontos de vista corretos sobre Cristo crucificado reconciliam o crente com o pensamento da morte, a nela contemplar, amar e louvar, como devido, a esse Salvador que foi ferido e traspassado para salvá-lo da ira vindoura. Aqui assistimos ao enterro de nosso Senhor Jesus. Ó, que nós possamos, pela graça, sermos plantados em sua semelhança. José de Arimateia foi um dos que esperava o reino de Deus. Os que esperam por uma cota de seus privilégios devem confessar a causa de Cristo quando parece estar esmagada. A este homem levantou Deus para seu serviço. Houve uma providência especial, que Pilatos fosse tão estrito em sua pesquisa para que não houvesse pretensão de dizer que Jesus estava vivo. Pilatos deu a José permissão para descer o corpo e fazer o que melhor achasse com ele. Algumas das mulheres viram onde foi colocado Jesus, para poder ir depois do dia do repouso a ungir o corpo morto, pois não tiveram tempo de fazê-lo antes. Olharam especialmente no sepulcro de Cristo porque ele ia levantar-se de novo. Ele não abandonará os que confiam nele e o invocam. A morte, privada de seu aguilhão, logo terminará as penas do crente, como terminou as do Salvador. Evangelho de Marcos 16. Nicodemos trouxe uma grande quantidade de especiarias, mas estas boas mulheres não acreditaram que fossem suficientes. O respeito que outros mostram a Cristo não nos deve impedir que mostremos nosso respeito. Os que são guiados pelo zelo santo a buscar com diligência a Cristo, encontrarão que os tropeços do caminho desaparecem com rapidez. Quando nos expomos a problemas e gastos por amor a Cristo, somos aceitos embora nossos esforços não tenham êxito. A vista do anjo podia tê-las animado, com justiça, mas elas se assustaram. Assim, pois, muitas vezes o que deveria ser nosso consolo, provoca terror devido a nosso próprio erro. Ele foi crucificado, porém está glorificado. Ressuscitou, não está aqui. Não está morto, e vive no novo, mas adiante o verão, mas aqui podem ver o lugar onde foi colocado. Assim, se enviará o consolo oportuno aos que choram pelo Senhor Jesus. Pedro é mencionado em particular. Digam a Pedro, isto o receberá muito bem, porque está triste pelo pecado. Ver a Cristo é algo muito bem recebido por um verdadeiro arrependido, e o penitente verdadeiro é muito bem recebido quando quer ver a Cristo. Os homens correram a toda pressa até onde estavam os discípulos, porém os temores inquietantes costumam impedir-nos realizar o serviço que poderíamos fazer a Cristo e às almas dos homens, se a fé e o gozo da fé fossem firmes. Melhores notícias não poderiam ter sido levadas aos discípulos que choravam, que contar-lhes da ressurreição de Cristo. Nós deveríamos estudar para consolar os discípulos aflitos, dizendo-lhes o que temos visto de Cristo. Foi uma sábia providência que as provas da ressurreição de Cristo fossem dadas gradualmente e recebidas com cautela, para que a seguridade com que os apóstolos pregaram esta doutrina depois fosse mais satisfatória. Contudo, quão lentos somos para admitir os consolos que a palavra de Deus tem. Então, enquanto Cristo consola a seu povo, vê que, frequentemente, é necessário repreendê-los e corrigi-los pela dureza de coração que desconfia de sua promessa,
assim como o que não obedece seus santos preceitos. As provas da verdade do Evangelho são tão completas que os que não as aceitam podem ser justamente repreendidos por sua incredulidade. Nosso bendito Senhor renova a eleição dos 11 como apóstolos seus e os encarrega da missão de ir a todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Somente o que é verdadeiro cristão será salvo por meio de Cristo. Simão o Mago professou crer e foi batizado, porém se declarou que estava nos laços da iniquidade. Leia-se sua história em Atos 8.13 e 15. Sem dúvida, esta é uma declaração solene da fé verdadeira que recebe a Cristo em todos os seus caracteres e ofícios, e para todos os propósitos da salvação, e produz seu bom efeito no coração e a vida, não o simples assentimento, que é fé morta e não dá proveito. A comissão dos ministros de Cristo se estende a toda criatura de todo o mundo, e as decisões do Evangelho contêm não só verdades, exortações e preceitos, senão também advertências temíveis. Observe-se com que poder foram dotados os apóstolos para confirmar a doutrina que pregariam. Estes foram milagres para confirmar a verdade do Evangelho, e meios para difundi-lo nas nações que não o haviam ouvido. Depois que o Senhor falou, subiu ao céu. Sentar-se é uma postura de repouso. Tinha acabado sua obra, é postura de governo. Tomou possessão de seu reino. Sentou à destra de Deus, o que denota sua soberana dignidade e poder universal. O que Deus faça conosco, nos dê ou nos aceite, é por seu Filho. Agora ele está glorificado com a glória que teve antes que o mundo fosse. Os apóstolos foram e pregaram em todas partes, longe e perto. Embora a doutrina que pregaram era espiritual e celestial, diretamente contrária ao espírito e temperamento do mundo, ainda que acharam muita oposição, e foram absolutamente desprovidos de todos os apoios e vantagens do mundo, ainda assim, em uns quantos anos, sua voz ecoou até o último da terra. Os ministros de Cristo não necessitam agora operar milagres para provar sua mensagem. Está demonstrado que as Escrituras são de origem divina, e isto faz que os que as rejeitam ou desprezam não tenham escusa. Os efeitos do Evangelho, quando se prega fielmente e se crê verdadeiramente, e quando muda os temperamentos e o caráter da humanidade, são uma prova constante, uma prova miraculosa, de que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.